essa semana eu estava conversando com alguém e ele começou a falar das obras, né? Vou voltar já no assunto para a gente entender. Falando daquilo que ele dizimava, que ele ofertava, que ele era isso, que ele cuidava bem. Igual aquele jovem rico lá de Jesus. Né? Igualzinho, irmão. Não, porque eu sou dizimista, eu sou isso, sou isso. Ele acha, na mente dele, ele veio de uma doutrina católica, na mente dele ele acha que o que ele faz, né, garante salvação, ou garante graça, e não garante, irmão. O amor é um ato, o amor de Cristo por nós é graça. A gente não merece não, irmão. Então, por eu não merecer e ele me amou, meu irmão, como é que eu posso abrir mão de alguém, ou de alguém que, mesmo na minha podridão, nos meus piores momentos, fazendo tudo de errado, ele me amou, ele me atraiu. Então, pastor, como é que você cuida da sua fé? Meditando, cara. A fé, ela é... pastor, eu vou citar um exemplo aqui, que até gerou um pouco de polêmica, foi um vídeo que eu fiz uma época, eu falei o seguinte: a fé, ela é racional. Não, não é. Porque quando... no pensamento de alguns, né? Lá debatendo esse vídeo lá. Não, porque se a fé é racional, ela não é fé. Eu falei, é racional, irmão. Tem coisas que eu tenho que fazer. Mas tem coisas que eu não consigo. Então, o que eu não consigo, Deus faz. Mas a maioria das coisas, eu faço. A minha fé, ela é racional. E eu entendi o seguinte, que Deus fazendo ou não fazendo, ele não deixa de ser Deus, irmão. Eu estou cheio de processo aí de saúde aí, irmão. Se Deus me curar, amém. Se Deus não me curar, amém também, cara. Eu entendi. Mas como é que você cuida da sua fé? Cara, eu penso muito, irmão. Eu acho que a minha mente, eu já amanheço o dia pensando. E não pensando em coisas sobre a fé. Eu vejo hoje em dia uma fé tão inconstante nas pessoas. Uma hora as pessoas querem, uma hora não querem. Né? Eu fico, gente, de onde vem essa inconstância? Assim, existe, assim, dentro da visão do senhor, existe alguma associação disso com o tempo? Né? Só para deixar mais, né, explicado o que eu estou perguntando. Eu faço muita comparação, né, de quando eu me converti, isso há quase 20 anos atrás, para agora, né? Eu lembro, e aí entra um pouco dentro do que o senhor está falando, né? Acerca de amar, né? Não sacrifício, mas o amor. O amor nos leva a querer se aprofundar, a querer buscar mais, subir monte. O amor vai te levar, não por obrigação, não por sacrifício, ele vai te levar a querer ter um relacionamento maior, né? E eu uso, às vezes, quando eu vou falar sobre isso, eu uso o exemplo da pessoa que tem, por exemplo, uma namorada, né? Ele quer se relacionar mais, quer estar mais tempo perto, quer conversar mais, quer dialogar mais, quer vivenciar mais tempo junto. E eu acredito que com Deus é a mesma coisa. Se eu amo, eu quero ter mais tempo, eu quero me aprofundar nas escrituras, eu quero saber quem é essa pessoa que eu estou começando um relacionamento com ela. E eu vejo que na época que eu me converti, né, mesmo que isso não fosse explicado para mim, né, esse desejo ardia dentro de mim e eu via outras pessoas que de mesmo modo desejavam a mesma coisa, né? Eu lembro de pessoas mais velhas do que eu, né, que se converteram, né, antes de mim, que falavam que no período delas, né, as coisas eram iguais ou até mais intensas. E hoje eu vejo as pessoas muito rasas, né? Não sei, assim, eu tenho uma ideia do porquê, né? Mas eu queria, né, me ater aqui, né, somente a essa ideia. Como que o senhor enxerga, né, essa nova geração? E o senhor atribui isso que o senhor falou ao tempo, a mudança de mentalidade, talvez, das pessoas, ou até mesmo das lideranças que ensinam essas pessoas de forma errada, ou simplesmente, né, porque tem pessoas que dizem que não, é a Bíblia, né, isentam o ser humano das suas responsabilidades, e dizem, não, a Bíblia diz que o amor vai se esfriar, então está se esfriando. Eu, na minha visão, eu acho que sim, o amor vai se esfriar. Mas quando eu declaro que eu estou buscando a presença, que eu estou vivenciando algo com Deus, eu preciso mergulhar naquele relacionamento que eu tenho, né? E em contrapartida, também preciso levar esse amor a outras vidas, né? O que o senhor enxerga de todo esse panorama geracional? Cara, eu sou meio pancado nas minhas ideias, irmão.
Eu não consigo orar como todo mundo ora, cara. Eu não consigo. Eu sou um cara muito louco. Se eu não me engano, acho que é Charles Spurgeon, ele tem uma frase interessante, que é um céu aberto dentro de um quarto fechado. Eu questiono muito Deus, cara. Eu entro em guerra com Deus mesmo. Não sou Jacó, não, tá? Não estou atrás de bênção, não. Eu quero entender algumas coisas. E a minha pior dúvida, a minha pior guerra é saber, eu fico olhando assim, eu fico estudando a história dos caras lá, de Paulo, Tiago, João, Mateus, esses caras. E eu fico me questionando, Diego, cara, o que é que esses caras viram, irmão? O que é que esses caras viram que a gente ainda não... A gente, igreja do século XXI, não conseguiu enxergar, irmão. Porque esses caras, se você for analisar a história deles, Jesus pegou eles, meu irmão, esses caras ignorantes, homens rudes, pescadores, homens de dores. E Jesus pegou esses caras e mostrou uma coisa para esses caras, que esses caras viram como fonte de vida para eles, irmão. Você vai ver que no final da vida deles, todos eles, tirando João, todos eles foram martirizados, irmão. E esses caras morreram com o seguinte pensamento: Jesus é o Senhor. O que está acontecendo com a igreja? Aí eu vou entrar. São algumas questões, e a parábola do semeador, ela nos dá uma base para isso. Jesus fala que o semeador saiu a semear pelo caminho, ele começou a lançar sementes. Ele fala sobre alguns tipos de solos. Ele fala sobre um solo que a semente caiu, mas o mundo, né, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, a riqueza do mundo roubou. Aí ele fala, né, sobre um que a semente caiu e frutificou. Porque eu tenho esse entendimento dessa parábola, é o seguinte, cara, o evangelho, ele virou a pirâmide. Hoje não é evangelho de Cristo, é evangelho dos homens. Ontem eu estava numa reunião pastoral, e eu estava falando sobre o evangelho, a menina pegou e falou assim para mim: pastor, eu não acredito que o evangelho é só sofrimento. Aí eu olhei para ela e fiz, cara, eu não consegui responder, porque eu estava aí, minha esposa, estava a esposa dela, e era muita gente estava conversando sobre algumas questões, eu parei, eu de manhã estava pensando sobre isso, fiz, cara, por que o evangelho é sofrimento? Porque a gente reluta contra a mudança, irmão. O evangelho é mudança. Em todo lugar que o evangelho chega, tem que haver mudança. Mas eu não quero mudar, é por isso que eu sofro. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando a gente lê um texto desse, a gente está dizendo, Deus vai fazer, Deus vai me dar um carro. Deus vai... Não, ele está falando, cara, entrega a tua vida a Deus. E ele vai fazer. Ele vai mudar o teu caráter, ele vai te moldar. O caráter de Deus não muda, não. Ele vai te moldar. E na maioria das vezes o evangelho é confronto contra aquilo que a gente não quer ser. Cristo quer que a gente seja pessoas melhores. E a gente não quer. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim. Está gostosinho. Não. O evangelho não é lugar de comodismo, não. É mudança. Se eu pegar o Naldo de 20 anos atrás e o Naldo de hoje, amado, não sou mais a mesma pessoa. Paulo fala isso aos Filipenses: deixa para trás, irmão. Avanço. Eu tenho um alvo para ser alcançado. Eu preciso melhorar. Então a vida, Diogo, se eles, os homens que andaram com Cristo, eles sabiam para onde eles estavam indo. Mas eu vou citar um exemplo aqui de Jó. Jó não sabia porque ele estava passando pelo processo. Jó não sabia como seria o fim da sua história. Jó não sabia de nada. A gente sabe porque a gente lê. Imagina alguém que está passando por tudo isso aí e não tem a garantia para onde ele está indo. Não se prega mais sobre céu, não, irmão. Não se prega mais sobre arrependimento com medo de perder a ovelha. Quantas vezes, pastor, você tem que mudar o seu discurso? Aí eu estava falando isso com o Marquinhos falou, cara, mas as pessoas têm que chegar na igreja e sair de lá com ódio de você, irmão. Porque era esse evangelho que eles pregavam. Não, mas a gente tem que falar com amor. Meu irmão, o amor são atitudes, não são palavras, cara. Cristo confrontava os religiosos de uma forma dura, mas tinha amor. Cristo amava eles. Não, mas a gente não pode. Ou seja, a gente inverteu a pirâmide. Então, o que está acontecendo hoje, dentro desse contexto que você falou aí, muita gente tem a fé, porque eles estão indo para a igreja pelo motivo errado, irmão. Eclesiastes 7, 8, se eu não me engano, fala que é melhor o final do que o início. Do que o início. As pessoas elas estão olhando muito hoje, o agora.
né? E dentro disso que o senhor falou, Jesus vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflição. Aflições, cara. Aí a gente vai pular um pouco de Jesus e vai ver quem veio depois, né? Dentro do período de Jesus, teve lá Jesus, e depois eu acho que o maior nome que a gente pode citar é o apóstolo Paulo. Meu exemplo de homem, cara. E aí a pergunta que eu faço aqui, né, para quem está assistindo: Paulo viveu só coisas boas?